Tudo bem, pessoal? Hoje quero falar para vocês do método Kodály. Esse método que pode proporcionar para a pessoa consciência musical. Consciência musical. O que vem ser consciência musical? É a capacidade que a pessoa tem de guardar o som, guardar os intervalos na memória, na cabeça, e conseguir reproduzir esses intervalos como a gente reproduz nossa língua materna. Da mesma forma como que a gente consegue falar nossa língua materna, essa pessoa ela pode entender a música, uma melodia, né, perceber as nuances, né, da melodia, da mesma forma que a gente percebe, né, uma palavra, um texto, tanto falado quanto um texto escrito. Então, eu falo para você que talvez seja o seu caso, você já estudou muita teoria, às vezes já comprou vários livros de percepção musical, já estudou a respeito de acordes, e às vezes, na hora de você aplicar esse conhecimento no seu instrumento, você percebe que é como se tivesse um buraco, uma lacuna, né, entre aquilo que você conhece em termos de conceito e o quanto você consegue aplicar isso no seu instrumento, no seu dia a dia. Né? Parece que há uma incoerência. Eu falo porque eu passei por essa experiência de ter muito conhecimento teórico, mas na hora de aplicar, parece que eu não conseguia aplicar, parece não, eu não conseguia aplicar aquilo que eu tinha de tanto bagagem, né? De teoria. Quando eu falo de teoria, eu falo de saber formação de acordes, eu ia em várias oficinas de improvisação, workshops, enfim, teoria, as escalas maiores, escalas menores, arpejos, estudava harmonia funcional, harmonia aprofundada, né? Mas na hora de aplicar aquele conhecimento, eu não sabia como aplicar aquele conhecimento. Então era muito mental para mim, tive essa experiência. Então eu falo para você, se você também tem assim uma frustração nesse sentido, né? Às vezes já estudou percepção musical mas sente que falta alguma coisa, né? Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final, né? E entrar em contato comigo para você conhecer melhor esse método Kodály, que é um método que pode dar consciência musical e pode dar para você, claro que não é assim de bandeja, né? A gente tem que estudar, tem que treinar, tem que praticar para se chegar a esse conhecimento, né? A mesma coisa é uma língua, a gente tem que entrar
né, num processo de imersão para aprender uma língua. Então, o primeiro passo para a gente conseguir, né, ter essa consciência musical é ouvir, né, alguém que sabe esses intervalos, que sabe como juntar esses intervalos, essas notas, esses efeitos, né? Por exemplo, vamos ver assim, para a gente aprender um idioma, a primeira coisa que a gente precisa é estar exposto àquele idioma. Por exemplo, eu quero aprender inglês, francês, alemão, italiano, eu tenho que estar exposto àquele idioma. Por que, que a criança aprende a falar? Porque ela está exposta àquele idioma, né? Ela está ouvindo aquele idioma, mesmo que às vezes ela não entende algumas palavras, ela está exposta àquele idioma, né? Ou seja, então eu só posso aprender um idioma com quem sabe falar aquele idioma. Eu só posso aprender, né? Eu só posso ter consciência musical da música como uma língua com quem tem essa consciência. Mi, sol, mi, re, do, lá. Mi, re, do, lá, sol, sol, do. Sol, do, re, mi, do. Mi, sol, mi, re, do. Do, mi, re, do, do. Do, ti, do, do. Do, ti, do, do. Do, lá. Do, lá. Ti, sol, do. Do, re, mi, sol, mi, re, do, lá, ti, do, re, mi, do. Mi, fa, sol, mi, do, re. Ti, do, re, do, lá, sol, do. Ti, do, re, mi, do. Então, essa consciência musical, essa verdadeira consciência musical, consciência do fenômeno da música, né? O Ian Guest é um grande precursor do Kodály e ele, né, que trouxe praticamente o método Kodály para o Brasil. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele falou para mim uma vez o seguinte, que quando a gente conhece a melodia, consegue visualizar o contorno da melodia subindo e descendo ou mantendo, a gente compreende melhor o que é realmente o fenômeno da música. E é isso, essa consciência que o Kodály, com a prática desse método, a gente chega nessa consciência de visualizar mentalmente esse gráfico, né, melódico. Por exemplo, conseguir ver, conseguir enxergar pelo ouvido. Eu ouço e visualizo o som, eu ouço e imagino o som, a distância entre cada som. Então é um treinamento que se faz para se chegar a essa consciência.
E gradativamente você vem aumentando o seu vocabulário. Da mesma forma como a gente aprende nosso idioma. A criança, enquanto criança, ela tem um número de palavras que ela consegue falar, que ela consegue articular. Então, por esse método, a gente vai entendendo as notas, acrescentando as notas e já fazendo música com as notas. Hoje, nesse vídeo, eu não vou conseguir falar para vocês tudo que é do Kodai, porque é muito amplo, Mas, é igual eu estou dizendo, a gente começa primeiro estando exposto ao fenômeno. Como que a gente pode estar exposto a uma língua? Com quem sabe falar aquela língua. Por exemplo, se eu faço para você assim, um exemplo. É uma coisa. Você não está claro, não estou claro para você o que é que está acontecendo. Você não está vendo claro o que está acontecendo. Eu até posso tocar. Então, geralmente a gente está exposto ao fenômeno musical, mas sem a decodificação. O que seria a decodificação? Quando eu nomeio cada som pelo lugar que ele se encontra na escala. É diferente, por exemplo, agora, eu vou nomear, como se diz, vou decodificar isso nesse som. Do, 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 re, mi, re, do. Viu? Do, 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 re, mi, re, do. Eu posso tocar que vai dar certo. Por exemplo. Mas eu, no seu nome facilita. Ó. Lá, lá, mi, sol. Lá, 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 mi, sol. Re, 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 mi, re. Re, 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 mi, re, do, do. Re, re, mi, re, do. É diferente. Do, 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 lá, do. Do, 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 lá, do. Re, re, do, re, do. Re, 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 do, re, mi. Então, quando você escuta o efeito mais o nome daquele efeito, isso aí já facilita. Para quê? Para já ter um nível de consciência musical. Quando eu faço, por exemplo, sem dar o nome do som, e outra coisa, quando eu estou falando de efeito, eu não estou falando da nota especificamente em termos de frequência, porque o Kodai não lê a nota assim, pela frequência dela. Ele lê o efeito, ou seja, o lugar onde a nota se encontra na escala, pelo grau dela. Por exemplo, eu vou falar Mi, mas não quer dizer que realmente é o Mi, é aquele Mi frequencial lá do piano. Quando eu falo Sol, não é o Sol lá do piano. É um efeito, ou seja, vamos prestar atenção assim, o Mi, quando eu falo Mi, eu estou falando do terceiro grau da escala.
Então, sempre o terceiro grau da escala, ele tem o mesmo efeito. O quinto grau da escala vai ter sempre o mesmo efeito. Então, se canta pelo efeito e não pelo nome da nota. Mesma coisa com as palavras. Vocês não estão ouvindo aqui simplesmente palavras, vocês estão ouvindo ideias. Porque a mesma palavra, em contexto diferente, ela pode ter um significado diferente. Um significado totalmente o oposto do que ela é. Então, por exemplo, se eu estou aqui, então a minha tônica eu sempre vou chamar de dó. Porque sempre ela tem o mesmo efeito. Ela tem um lugar que é dela. Eu falo o nome da nota de acordo com o lugar que ela ocupa dentro da escala. Esse é o sentido que o Kodai explica. Canta-se pelo efeito do som, porque todas as escalas maiores têm a mesma estrutura. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E quando você ouve o nome da nota, você ouve aquele efeito. E o nome dele fica muito mais fácil de você ter essa consciência musical. Fica muito mais fácil ao você estar escutando o efeito, mas a decodificação dele, o nome dele, do efeito, né? O efeito que aquela nota está tendo. E aí o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó é apenas para exemplificar o lugar que esse efeito está na escala. Então, quando eu falo defeito, o efeito Dó, eu estou dizendo da tônica da escala, da nota que é o tom, do efeito tom, e não da nota Dó em si. Por exemplo, isso para a pessoa escutar e saber de que grau que eu estou dizendo. Né? Se eu falar, por exemplo, porque se eu não falar o nome, não tem como você saber que grau que é. Como é que vai saber? A pessoa às vezes tem um efeito, mas como ele não está decodificado, a pessoa às vezes vai ter que ficar procurando no violão, no instrumento dela, por tentativa e erro, até ela acertar. Quando você tem consciência dos efeitos e dos lugares dele certinho, por essa consciência musical, você não procura, você sabe onde está. Eu hoje mesmo, quando eu vou estudar uma música, eu escuto uma música, eu solfejo ela todinha primeiro, depois eu já vou para o instrumento para tocar.
para tocar aquela música. Eu não fico horas e horas treinando no meu instrumento. Eu não fico treinando aquela música no instrumento horas e horas. Ou gastando tempo lendo a partitura, vários tempos ali estudando a partitura, olhando a partitura. Não tem essa necessidade quando você tem essa consciência musical. Se eu tenho a melodia da música na minha cabeça, então eu vou escutar a melodia, vou solfejar, porque esse é o verdadeiro solfejo, é esse. Solfejo pela consciência, e nem é lendo a partitura. Solfejo uma música inteirinha na minha cabeça e escutando, por essa consciência musical. Aí depois desse solfejo, eu já vou para tocar. Da mesma forma, eu já posso tocar uma música já estruturada que já existe, a melodia dela, ou também eu posso criar uma melodia minha mesmo, porque como eu conheço da língua, eu já penso numa ideia e já construo a minha ideia que eu estou querendo. E com assertividade de 100%, porque eu sei que vai dar certo. Por exemplo, se eu pego aqui, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Mi, Ré, Dó, Mi, Sol, Mi, Ré, Dó, Ti, Ré, Dó, Mi, Dó, Sol. Não precisa de instrumento para fazer uma melodia. Sol, Sol, Mi, Sol, Lá, Ti, Dó, Lá, Mi, Sol, Mi, Ré. Não precisa de harmonia nem de instrumento para fazer uma melodia. Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Lá, Ti, Dó, Ré, Dó, Mi, Má, Ré, Mi, Sol, Mi, Má, Ré, Mi, Ré, Dó, Ti, Dó, Ré, Dó, Lá, Sol, Sol. Sol, Ti, Dó, Mi, Sol, Mi, Lá, Mi, Ré, Dó, Ti, Dó, Ré, Dó, Lá, Ti, Dó, Ré, Dó, Dó. Aí sim eu posso ir no instrumento, tanto fazer a melodia que eu estou querendo, como também harmonizar essa melodia. Dó, Mi, Fá, Sol, Mi. Mi, Fá, Ré, Ti, Dó, Ré, Dó, Lá, Sol, Sol. Sol, Dó, Dó, Ti, Dó. Dó, Ti, Dó, Ré, Dó, Ré, Mi. Ou criar durante a minha harmonização. A harmonização que eu estou fazendo aqui os acordes. Por exemplo, se eu canto, dizendo, eu sei que isso é um Mi, é o efeito Mi, porque esse som é o som do terceiro grau da escala. Eu sei que é Sol, porque é o quinto grau da escala. Eu sei que esse efeito é o efeito Dó, porque é o primeiro grau da escala. Eu posso harmonizar, eu sei que vai dar certo quando eu for harmonizar. Olha. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Dó. Mi, Dó. Mi, Dó, Ré, Dó, Ré, Mi. Mi, Ré, Dó, Lá. Lá, Lô, Sol. Sol, Mi. Sol, Mi, Fá. Sol, Lá.
essa consciência musical, eu posso criar, eu posso ler com facilidade uma partitura, com a mesma facilidade que eu leio um texto na minha língua materna. Por exemplo, o que é uma escrita? Uma escrita é uma representação gráfica de um som. Por exemplo, o que é a escrita? Né? É a representação gráfica, por exemplo, ali eu vi uma palavra em português, por exemplo, está escrito lá cavalo, um exemplo. Eu olho aquela palavra e já consigo saber o que é. Por quê? Porque eu sou alfabetizado, eu tenho consciência desse idioma português. Então, quando eu olho aquela palavra, eu posso imaginar a figura do cavalo, né? E assim, o cavalo também, né, essa palavra cavalo, ela pode ser atribuído outros significados para ela? Também, né? A gente sabe que pode. Então, da mesma forma que é assim com a palavra cavalo, também é com os intervalos. Não dá para se estudar os intervalos de forma isoladamente. Tem sempre que se estudar os intervalos de forma contextualizada. Agora eu vou aprender, por exemplo, Dó, uma terça maior. Dó, Mi, Dó, Mi. Não é assim que funciona. Por quê? Porque o Dó, Mi, ele tem um efeito, ele tem um significado. Essa terça, Dó, Mi, tem um efeito específico que é do Dó, Mi. Por exemplo, uma mesma terça, Fá, ela já tem outro significado, já tem um outro sentido. E é também uma terça. Não é isso? É também uma terça. Sol, Ti, seria Si, Sol, Ti. Também é uma terça, mas ali ela também tem outro significado. Então não dá para estudar os intervalos de forma isolada. Da mesma forma que não dá para estudar uma palavra de forma isolada. A gente sempre tem que estudar uma palavra para entender um idioma de forma contextualizada. Isso aí já é outra coisa também. Então, a gente aprende inserido no contexto. É como se a gente é por imersão que se aprende a solfejar. Que se tem essa consciência musical. E se aprende consciência com quem tem consciência. Não é por instrumento, verificando o instrumento. São universos totalmente distintos. Né? No instrumento eu vou para tocar. Para tocar aquilo que já está na minha cabeça. Que eu já sei o que é, que eu já tenho consciência. É um ouvido inteligente. Né? Se eu, por exemplo, eu posso fazer Lá, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Dó, Lá, 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 Dó, Mi, Lá, Dó, Mi, Mi, Sol, 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 Mi, Lá. Sol, Mi, Ré, Mi, Ré, Dó, Lá, Dó, Mi, Ré, Dó, Ti, Si, Ti, Dó, Lá. E se eu for tocar no instrumento, eu sei onde está cada nota, eu sei onde está cada efeito.
Lá, lá, ti, dó, ti, sol, lá. Mi, fá, sol, mi, ré, dó, ti, dó, lá. Ré, 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 dó, ré, mi. Mi, fá, fi, sol, ré. Ré, mi, ré, dó, ti, ré, dó. Então, se você gostou desse vídeo, então eu convido a você que está se sentindo assim, um pouco, se sentindo frustrado, né, de saber tanta teoria, ter tanto conhecimento mental e sentir que não tem essa consciência da música, da língua da música, se está cheio de conceito de teoria, mas não está sabendo como aplicar isso criativamente no seu instrumento, entre em contato comigo que eu posso te auxiliar a ter a verdadeira consciência musical e aprender a música como uma língua, que é o que a música é, uma língua, que é o que o Kodai fala isso, que a música é uma manifestação do espírito humano similar à língua falada. Ok? Um abraço e espero vocês aí entrar em contato.